Médico dos médicos. Nós vemos assim o tema é um tema que toca toda a família, todos nós. Limites na educação das crianças. Limites, a presença da autoridade, como agir, interrogações que os pais fazem. Mas nós temos aqui pessoas especializadas para que possamos aprofundar e enriquecer este tema. Conosco, a psicóloga Maria Cristina, um nome tão bonito, né? Maria Cristina Ribeiro, que está aqui, seja bem-vinda. Muito obrigada. Você trabalha esse tema? Trabalho, Dom Fernando. Eu sou especialista em terapia de família, de casal. Gosto muito do que faço, acho que o mundo precisa mesmo encontrar um ponto de equilíbrio, principalmente nisso que o senhor abriu o programa falando mesmo, né? No limite, né? Eu acho super importante, né? Que os pais tenham os seus limites para que possam dar aos seus filhos também os limites, né? Como também as crianças, nós vamos ver depois, elas se espelham nos seus pais, né? Sem dúvida. Sobretudo na idade mais tenra, quando são menores. Mas aqui conosco também pediatra, Dr. Moisés Chensinski, né? Que é um nome nada fácil. Não, mas ele ainda tem mais um outro sobrenome, qual que é? É o primeiro nome, que é Yechiel. Yechiel, até que não é tão difícil, meu caro. Yechiel já é mais fácil. É que junta tudo. Mas esse tema também o toca bastante, né, doutor? Com certeza. Como pai, eu tenho 2 filhos, o Renato tem 26, o Danilo tem 24 anos. Hoje já são guarda-costas, né? Já são enormes. Mas profissionalmente a gente acaba tendo contato diariamente com esse tipo de situação através de pais que às vezes não foram orientados adequadamente, às vezes tentam de alguma forma compensar alguma falta que eles sentem que eles fazem, por exemplo, quando eles vão trabalhar. Aí eles se sentem na obrigação de compensar, e essa compensação nem sempre acaba saindo como é planejada em relação às crianças. E aí os limites da cama, limites de horários, limites de alimentação, esses limites desaparecem. E a gente chega com o dono da casa na consulta, esse dono da casa normalmente é o filho, de 2, 3 anos de idade, dominando eventualmente a família. E aí há os distúrbios também provocados pelo não limite, né? Por não ter limite justamente nessa idade, né? E depois isso vai também estar presente ao longo da vida, né? Com toda certeza. Mas aqui conosco está Maria do Amparo, que é lá da Ultrafarma, psicóloga também, né? Para esse tema. O Sidney hoje não está conosco, mas é uma grande alegria tê-la aqui, né? Muito obrigada, Dom Fernando, tá? Eu também tenho uma alegria muito grande, né? De poder estar aqui hoje, né? E falar, né? Poder estar aqui falando desse tema super importante, que é essa questão do limite, né? Da família brasileira. Amém? Estamos com alegria, Maria do Amparo, né? Maria do Amparo, que me faz sempre lembrar Nossa Senhora do Amparo, né? Como a Cristina me faz lembrar uma rainha, né? E o Moisés abrindo as águas para que nós possamos passar por elas, né? Entre elas, em segurança. E assim nós vamos ver esse programa. Mas agora nós temos uma matéria. Vamos lá ver essa primeira matéria e depois, logo em seguida, discutirmos sobre o que aí nós constatamos. A família Harunari pode ser considerada um exemplo. Maria Cecília e Eduardo têm 3 filhos e dividem a casa com as 2 avós. Uma delas é Dona Roseli, mãe de Cecília. Os meninos Pedro, Fábio e Paulo compõem uma escadinha etária que poderia dar um friozinho na espinha em qualquer outra família. Têm 12, 11 e 9 anos de idade. Apesar disso, são crianças comportadas e que respeitam os pais e as avós acima de tudo. O quê? Você acha que não ouviu direito? Quer ouvir de novo? Então volta tudo, volta. A família Harunari pode ser considerada um exemplo. Maria Cecília e Eduardo têm 3 filhos e dividem a casa com as 2 avós. Uma delas é Dona Roseli, mãe de Cecília. Os meninos Pedro, Fábio e Paulo compõem uma escadinha etária
que poderia dar um friozinho na espinha em qualquer outra família. Tem 12, 11 e 9 anos de idade. Apesar disto, são crianças comportadas e que respeitam os pais e as avós acima de tudo. Viu só? Mas como será que eles conseguem essa proeza? Maria Cecília, a mãe, dá pistas importantes. A gente conversando, orientando, ou quando eles estão em escola, ou fora de casa, a gente orienta que eles têm que um cuidar do outro, principalmente dos menores, né? Mas isso já é deles mesmo. Você conversa muito com eles? Eu converso com eles. O principal na educação é a gente conversar e explicar, né, o porquê das coisas. O pai, Eduardo Toshi Harunari, também tem contribuição fundamental para manter a harmonia e a ordem na família. Eduardo, você é um pai durão? Faço esse papel, sim, eu sinto. Eu acho que a gente tem os momentos meio molenga, mas eu acho que é um papel que eu assumo pra mim de ser meio o machão para parar a bagunça, né? Dar um berro final, falar, não, vamos conversar, vamos parar, ou para já. Mas a Cecília falou que vocês conversam muito também com as crianças, né? Muito, sim. A gente procura conversar, explicar. Já faz um tempinho que a gente não faz, mas antigamente a gente fazia reunião, sabe? Era assim, sentar na mesa, reunião, e vamos conversando, né? Aos poucos. Mas algumas arestas sempre foram aparadas, aí a gente não fez mais reuniões, mas a gente fazia isso mesmo, sentava ali na mesa da cozinha, reunião familiar. O diálogo com uma boa pitada de energia parece ser o ingrediente principal dessa receita da família Harunari, que, vamos e venhamos, poderia ser explosiva. Mas daqui a pouco você vai conhecer os outros integrantes dessa família especial. E assim nós vimos uma família com seus 3 filhos. E Maria Cecília que destaca a importância do diálogo dos pais com os filhos, embora já sejam um pouco crescidos e possam entender. Mas creio que até chegar a essa idade, a criança tem outras fases. Acho que a primeira fase da criança, que nós estamos diante de uma psicóloga, 2 psicólogas, um pediatra, primeira fase, talvez a criança até os 3 anos de idade, ele é mais atraída pelo prazer, o que gosta, na verdade. Ainda não tem aquele raciocínio, aquela possibilidade de estabelecer, como dizia Maria Cecília, este diálogo. O que os senhores nos dizem? Vamos, Maria Cristina, né, Maria Cristina? Eu acho que eles têm esse discernimento, viu? Mesmo criancinhas? Mesmo criancinhas, né? Eu acho que desde pequenininho esses limites têm que ser mostrados, né? E o mais importante é que os pais tenham, né, consciência disso, porque a educação vai passar por aí, né? Como o senhor mesmo disse, o exemplo, né, desses pais. O exemplo dos pais. Né? Sem dúvida nenhuma. Então eu acredito que é desde pequenininho mesmo, não tem que esperar crescer não, porque depois não tem mais muito jeito, né? Mas você que lida aí com a pediatria mais pertinho, né? Eu até, Fernando, que o senhor colocou a respeito de busca do prazer, isso a gente vai até os 60, 70 anos, essa é uma busca, sempre buscando. E é uma dificuldade a gente conseguir entender que existem os limites, que eu não vou conseguir tudo. E é importante que as crianças convivam de uma forma saudável com as frustrações. Ele não vai conseguir tudo o que ele quer. E desde criancinha, desde pequenina. Com toda certeza. É importante que se saiba, por exemplo, a criança, o bebezinho, vamos falar de um bebezinho. Ele chora. Esse choro pode ter várias causas. Fome, sede, frio, calor, gases, cólica, dores, sono, irritabilidade, enfim. Para a mãe entender o que é esse choro, porque os choros são diferentes, ela precisa escutar o choro. Quando esse choro incomoda muito mais a mãe do que o bebê, a atitude dela vai ser assim: eu preciso fazer esse choro parar. E não vai ser: eu preciso resolver o problema. Quando ela resolve fazer o choro parar, normalmente ela me diga assim: olha, ele está chorando e eu já fiz de tudo. Bom, se você já fez de tudo, eu não tenho mais nada para fazer. Então, vamos tentar entender o porquê de ele estar chorando. Porque a atitude normal dessas mães, da mãe, é pegar o bebê no colo, tentar dar de mamar.
Às vezes esse bebê está com leite até a tampa, ele não aguenta mais mamar, mas quantas vezes for oferecido o seio, e isso é importante que se ofereça, esse bebê vai sugar. E aí ele aprendeu o quê? Eu choro, vem minha mãe. Às 7 da manhã, às 10 da manhã, às 3 da tarde, às 1, às 2, às 3 da madrugada. Se esse bebê conseguir, se essa mãe conseguir entender o que esse bebê está querendo dizer para ela com o choro, sem o desespero de querer fazê-lo parar de chorar, e conseguir resolver o problema do bebê, o problema dela fica resolvido. Então isso desde bebê a gente estimula as reações dessa criança, desse bebê, da forma que a gente programar. Agora isso exige também dos pais todo um preparo,